Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bendito e glorioso, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, podendo Te dar glórias, podendo Te dar honras, ó Pai, e Te dizer que o Senhor é santo, bom e poderoso, Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Hoje estamos aqui, ó Deus, para adorar e para conhecer mais sobre o Teu nome e sobre a Tua palavra, Pai. Deus esteja à frente de tudo o que vai acontecer neste culto. Que a Tua palavra, ó Deus, venha nos guiar. Que apenas o Teu Santo Espírito venha falar através de mim e venha falar ao coração de cada um dos irmãos, ó Pai. Que nós não sejamos enganados por palavra de homem, mas que a Tua palavra, ó Deus, venha aqui a ser lida e a ser dita, ó Pai, única e exclusivamente pelo Senhor, em um nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma responsabilidade enorme, dá sempre aquele frio na barriga, até uma dor de barriga mesmo de estar aqui, porque a responsabilidade é muito grande de estar falando sobre a palavra do Senhor. A responsabilidade de falar sobre Deus e transmitir aquilo que Deus quer que nós transmitamos é muito grande, mas também é muito importante. É apenas falando sobre Ele, é apenas nos comunicando sobre Ele que a gente conhece mais sobre Ele. A palavra de Deus mesmo fala, vocês não conhecem porque vocês não ouvem, não falam sobre a palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós aprendemos sobre Ele, mais nós nos aproximamos dEle. E é isso que nós queremos fazer hoje aqui. Nos aproximarmos do Senhor, o nosso Salvador. Amém? Irmãos, não na semana passada, na outra, eu dei o estudo bíblico. E eu não sei se os irmãos vão lembrar que eu botei uma imagem dizendo, você percebe o quanto o tempo impactou na sua vida? Quando você era criança, como era a sua mentalidade? Quando você foi ficando jovem, adolescente, até o momento que ficou adulto, e alguns já vão chegando à fase mais velha, mais idoso, o quanto o tempo vai transformando a nossa vida e a nossa mentalidade. E eu comecei a refletir sobre isso. O quanto o tempo tem transformado a minha vida e o quanto ele ainda vai transformar. E aí, ontem à noite, Deus maravilhoso como Ele é, Ele me trouxe um vídeo. E eu fiquei refletindo sobre esse vídeo. O quanto esse vídeo me fez refletir mesmo. E era um vídeo de uma criança. Uma criança que chegava para sua mãe. Eles estavam no carro, andando de carro. E a criança estava no banco de trás. E a mãe no banco da frente, dirigindo normalmente. E ela estava tranquilamente dirigindo, apenas conversando com seu filho. Quando de repente o filho olha para ela no carro e pergunta, mãe, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grandioso, por que existem pessoas que passam fome? E aí eu comecei a refletir sobre mim mesmo quando eu era criança e quando eu também tinha essas dúvidas. Se Deus é tão grandioso, mãe, por que existem pessoas doentes? Se Deus é tão grandioso, Ele não pode intervir na doença, na fome, na tristeza das pessoas, nas guerras e parar com tudo isso? Deus não poderia fazer isso? A criança pergunta para sua mãe. E a gente, quando é criança, tem essas mesmas dúvidas. Só que aí eu comecei a pensar, será que eu só tinha essas dúvidas porque eu era criança? Ou será que hoje eu tento sufocar essas dúvidas porque eu não quero tentar pensar naquilo que pode me dar medo? Será que eu apenas ignoro as dúvidas que eu tenho hoje? Será que eu não estou sendo como uma criança de 5, 6 anos, que quer perguntar tudo, que quer descobrir tudo? E é um problema nós ignorarmos nossas dúvidas. Por isso que hoje eu queria tratar com os irmãos sobre isso. Quantas vezes a gente não se pergunta esse tipo de coisa? E hoje eu quero que os irmãos sejam como crianças e que perguntem, que pensem sobre isso. Porque hoje a gente vai tentar sanar um pouquinho dessas dúvidas. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, do verso 10 até o 14. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem
para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar o quanto a vida pode ser desigual. Na verdade, o título que traz essa passagem aqui na minha Bíblia é As Desigualdades da Vida. E realmente a vida é muito desigual. Alguns têm muita família, nascem com uma família grande, com uma família cheia, bonita, com pais que se amam e que têm um relacionamento admirável, que eu quero crescer e ter um relacionamento como esse, eu quero casar e ter um relacionamento como um dos meus pais, eu quero amar os meus filhos como os meus pais me amam. Outros, porém, nascem órfãos. Outros, porém, nascem sem uma casa. Existe desigualdade. Também no dinheiro. Alguns estudam e conseguem grandes trabalhos, salários ótimos. Outros estudam e acabam não tendo um trabalho. Porque talvez estudou na profissão errada, a profissão se acabou e hoje não existe mais aquela profissão. E mesmo com estudo acabam não tendo mais um trabalho. Também na saúde. Quantas pessoas nascem e já nascem com problemas de saúde? Quantas pessoas nascem e desenvolvem problemas de saúde e outros vivem uma vida toda, nunca se preocupando, nunca indo ao médico, nunca buscando um hospital, nem nada, e nunca tem problemas de saúde. A vida, ela tem desigualdades, até mesmo nos dons. Alguns buscam a vida inteira um dom, buscam para o Senhor mostrar, outros já nascem, já começam a cantar, outros já nascem muito desde pequeno, já sabem pregar bem, já sabem falar muito bem, já sabem desenvolver muito bem um texto. A vida é desigual. E aqui, o autor de Eclesiastes, ele deixa isso muito claro, quando ele fala que ele vê ímpios sendo sepultados com seus bens. Ímpios sendo sepultados com dinheiro, com riqueza, às vezes sepultados velhos, idosos, às vezes com uma família grande, cheia, enquanto outros que viveram justamente são sepultados e esquecidos. São sepultados e não são lembrados. E isso causa dúvida tanto na mente de uma criança, como causa a dúvida na mente de um adulto. Por que existem injustiças na vida? Por que a vida, às vezes, é tão injusta? Por que às vezes, a gente busca tanto fazer as coisas certas e acontecendo coisas ruins na nossa vida? Quantas vezes será que a gente já não ouviu alguém reclamando, dizendo: a minha vida, por mais que eu busque fazer o que é certo, acontecem várias desgraças e várias coisas ruins. E, infelizmente, acontece mesmo. Infelizmente, isso realmente vai acontecer sempre. Porque a gente está debaixo de um mundo injusto. Irmãos, antes de continuar, eu queria falar um pouquinho sobre como eu vejo o livro de Eclesiastes. Eu vejo como um senhor de idade que passou a vida inteira trabalhando, cuidando do seu reino, cuidando das suas posses, ganhando dinheiro, vivendo a vida, tendo várias pessoas ao seu redor, dando glórias a ele, e jubilando, e bajulando, e dizendo: nossa, você é grandioso, você é maravilhoso, você é uma pessoa... E quando ele chega no fim da vida, ele senta num canto, e ele começa a contar toda a vida dele, tudo que ele passou. E aí você fica admirado ouvindo tudo o que essa pessoa viveu, tudo o que essa pessoa teve vivido. E no final ele diz: mas nada disso valeu a pena. Por mais que eu ganhei riquezas, ganhei tesouros, tive mulheres, nada disso valeu a pena. Porque por muito tempo eu estive sem Deus. Quando eu olho por esse ponto de vista, eu consigo perceber que muita coisa nesse livro, ela tem que ser olhada com o olhar de uma pessoa que viu a vida com o ponto de vista da pessoa sem Deus. Irmãos, Jesus, ele diz algo muito interessante no seu Sermão do Monte, que às vezes a gente parece que esquece. Em Mateus 5,45 ele diz assim:
o sol, ele se faz nascer tanto sobre os bons quanto os maus. E a chuva, ela cai também, tanto sobre os bons quanto os maus. Deus, ele nos coloca num mundo onde nós estaremos sujeitos tanto à bondade quanto à maldade. Tanto a coisas ruins quanto coisas boas em nossas vidas. Tanto os ímpios quanto os justos, quanto os injustos, todos estão sujeitos às bondades e maldades do mundo. Agora, talvez alguns de vocês devem estar pensando, meu Jesus, o que eles fizeram colocando esse menino ali? Só veio falar de injustiça, de maldade, de que o mundo é injusto. O que ele vai falar no fim das coisas? Bom, irmãos e irmãs, hoje em dia a gente está vivendo um mundo onde as igrejas só pregam promessas vãs. Onde é pregado que se você estiver com Jesus, você vai ter muito dinheiro. Porque se você der o seu carro, a sua casa, os seus bens, se você estiver na igreja todos os dias, você vai ganhar 10 vezes mais aquilo que você deu. Se você deu 10 mil, pode ficar feliz, porque você vai sair com 100 mil. Semana que vem vai vir um cheque assinado lá. Deus assinou o cheque para você com 100 mil reais na sua conta. Se você doar a sua vida e buscar ali junto com a igreja, não pela igreja, mas sim pelo dinheiro. Se você doar o seu dinheiro à igreja, você vai ter um terreno no céu maravilhoso. Você vai ter muitos bens, muitas coisas nessa terra. Hoje é isso que é pregado. Hoje é pregado que se você arrepentar com a sua saúde, estando ajoelhado, buscando não a Deus, mas buscando a igreja, saindo de joelhos, andando em procissões e andando ajoelhado, subindo escadas, às vezes buscando a imagem, talvez um católico busque a imagem de um santo, mas talvez um crente busque a imagem de um pregador. Essa pessoa vai ter muita saúde, porque essa pessoa está adorando a um homem. É isso que as igrejas hoje têm pregado. Infelizmente, é isso. Essas vazias promessas que têm sido ditas dentro das igrejas. Que quanto mais você busca a Deus, você não vai receber a paz que excede todo o entendimento. Você vai receber o dinheiro que excede toda a riqueza. Infelizmente, nada disso está dito na Bíblia. Eu tinha um amigo meu, que é funcionário do meu pai, que ele contou uma vez que ele ia à igreja que ia ter um evento especial. E aí meu pai perguntou para ele, vai ter um evento, o que vai acontecer? Não, vai vir um pregador de fora. Aí meu pai disse, nossa, que legal. E é um pregador conhecido? Ele disse, nossa, muito conhecido. Aí meu pai, que interessante. Aí ele disse, sabe por que ele é conhecido? Meu pai, não. Aí ele disse, porque muitas pessoas vão até a igreja com os dentes normais e saem com dente de ouro. É por isso que o pregador é conhecido. E aí muita gente reunia-se na igreja para isso. Para buscar o dente de ouro. Para buscar o diamante, para buscar a riqueza. E é isso que nós vemos hoje. Igrejas pregando que você, buscando a Deus, você vai ter o seu ouro, você vai ter a sua riqueza, você vai ter aquilo que você quer. Mas não é isso que Deus nos promete. Aqui a palavra de Deus diz que nós vamos passar sim por dificuldades. Que nós vamos passar sim por lutas e por momentos duros de dificuldade. Uma vez eu vi um outro pregador falando que ele estava assistindo um culto online na internet, assim, ou na televisão. E aí vinham várias pessoas, e aí chegava o pregador e dizia, irmão, conta a sua bênção. E aí ele ia contar a bênção e ele dizia, não, eu consegui uma casa. Aí ele dizia, nossa, glória a Deus. E todo mundo batia a palma, glória a Deus. E aí vinha outro, conta a bênção, irmão. Eu consegui um carro. Pastor, eu consegui um carro. E aí todo mundo, glória a Deus, e batia a palma. E aí chegou um outro, uma senhorinha de idade. Ele dizia, irmã, conta a bênção, irmã. E ela dizia, eu conheci Jesus. Jesus me libertou, Jesus me salvou. E aí ele dizia, glória a Deus, agora conta a bênção, irmã. Irmãos, olha a que ponto chegou. É claro, a gente dá risada, é engraçado, mas olha que triste.
A ponto de que Deus, Jesus Cristo, ter nos dado a salvação, ter nos salvado, é menor do que a gente conseguir um carro ou uma casa. A que ponto as igrejas estão chegando? Que promessas que a gente tem dado às pessoas? Será que a gente tem prometido apenas alegria nesse mundo? Ou será que a gente tem prometido uma alegria eterna com Deus? Será que a nossa promessa, quando nós vamos pregar o Evangelho, é sobre um Deus que vai nos trazer a maravilhosa salvação? Ou será que é sobre um Deus que vai nos trazer apenas saúde, apenas uma alegria neste mundo momentânea? Eu não quero trazer uma mensagem que nós, por sermos cristãos, nós temos que sofrer. Que nós, por sermos cristãos, nós temos que morrer e se sacrificar. Porque não é isso a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo somente. Mas nós vamos passar por sofrimentos. E por mais que nós passemos, Deus não nos abandonou por isso. Nós é que muitas vezes abandonamos o Senhor por isso. E às vezes a gente tem que parar e refletir sobre a nossa tristeza, as desigualdades que nós passamos. Será que isso é um problema com Deus? Ou será que isso é um problema conosco em relação a Deus? E eu quero voltar para a pergunta do menino. Quando o menino perguntou para sua mãe: Senhor, mãe, por que Deus não resolve tudo isso? Por que Deus, esse Deus que você tanto fala, que eu vou na igreja e ouço falar, por que Ele não resolve os problemas de lutas das pessoas? Por que Ele não resolve a fome? Por que Ele não resolve as guerras? Por que Deus não coloca a mão poderosa dele, que a gente tanto fala, e resolve todos esses problemas? A questão é que Deus, Ele pode fazer isso. Ele poderia ter feito isso, e mais do que isso, Ele fez isso. Porém, e tem um porém muito grande, que é nós escolhemos não aceitar o poder de Deus. Nós escolhemos dizer: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter salvado a gente de guerras, de doenças, de fome e de todas as maldades do mundo, mas eu escolho pecar ainda assim. Eu escolho fazer o errado mesmo sabendo das consequências do meu erro. Porque nós escolhemos errar. Se a gente parar para pensar, quando o mundo foi criado por Deus, nada de maldade, nada de fome, nada de guerra, nada de tristezas ou dor existiam. Mas o homem escolheu, para conhecer o bem e o mal, para ter o conhecimento das coisas, escolheu fazer o errado. Nós escolhemos fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que não agrada o coração de Deus. E por isso, sim, hoje nós passamos pelo sofrimento. Por escolha nossa e não por escolha de Deus. Porque se Deus viesse hoje e acabasse com toda a maldade, com todo o pecado, com todo o erro, com toda a injustiça e com toda a fome, nós ainda assim escolheríamos o pecado e voltaríamos aos mesmos problemas, às mesmas dores, às mesmas maldades, porque o coração do homem é injusto. O coração do homem é errado. E aí talvez agora a gente comece a se perguntar: por que eu deveria então buscar a Deus? Por que então eu devo gastar o meu tempo vindo à igreja se eu não tenho uma promessa de dinheiro, eu não tenho uma promessa de saúde, eu não tenho uma certeza de que Deus vai fazer algo desse tipo por mim? Ele pode nos dar dinheiro. Ele pode nos dar saúde. Ele não nos promete que Ele vai fazer isso. Ele não promete que vai nos dar um carro, uma casa, uma mansão, com 3 quartos, 2 banheiros, 5 vagas na garagem, uma churrasqueira. Nada disso Ele promete. Eu gostaria, mas Ele não promete. E Ele pode me dar, mas não quer dizer que Ele vai me dar. Por que então eu deveria buscar ao Senhor? Em primeiro lugar, nós buscamos Ele, porque Ele é o caminho. Nós não buscamos pelo que Ele faz, nós não o buscamos pelo que Ele nos dará, nós buscamos pelo que Ele é, pelo que Ele mostra ser a nós desde o princípio até o fim.
Um Deus que não teve início, que desde sempre o foi, nunca mudou. Diferente de nós que mudamos com qualquer vento. Nós acabamos mudando de opinião, mudamos as nossas opiniões, a nossa vida, mas o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele nunca muda. E pelo que Ele é, pelo que Ele demonstrou ser desde sempre e de toda a eternidade o foi, nós o buscamos. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Se nós pecamos contra Ele, Ele não pecaria contra nós. Ele não erraria conosco. Eu também trouxe mais 3 motivos e 3 promessas que essas sim Ele nos dá. E a primeira promessa é uma promessa de liberdade. Uma promessa de nos tornar livres. Que está em João 8:32. Que todos aqui conhecem. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa promessa de nos tornar livre é uma promessa do Senhor. Essa sim é uma promessa verdadeira e eterna. Promessa de que nós seremos livres. Livres do quê, irmão? Livres desse pecado. Por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos livres de nós mesmos, do nosso coração enganoso, da nossa vaidade, como diz aqui o pregador em Eclesiastes. Da nossa injustiça, nós somos livres, por meio do sangue dele. Em segundo, ele promete ser o nosso guia. Em Provérbios 3, no versículo 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai ser o seu guia. Ele mesmo é o caminho. Ele é o nosso Senhor e Ele nos guia, Ele nos mostra que caminho nós devemos seguir. Qual lugar nós devemos ir, para onde e como, porque Ele vai nos endireitar. Ele vai endireitar o nosso caminho, Ele endireitará as nossas veredas. Em terceiro, e teria muitos outros motivos para nós guiarmos e outras promessas que Deus nos faz, mas em terceiro eu acho o mais importante, que é, Ele nos livra do nosso pecado. Ele é o único capaz de nos livrarmos do nosso pecado. Em Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele nos livra do pecado. Por meio do sangue de Cristo Jesus. O sangue do Senhor que morreu num calvário, numa cruz. Por cada um de nós, Ele nos livra da lei do pecado. E Ele pode nos salvar da morte. É por esse Senhor, é por isso que nós buscamos a Ele. Não porque nós buscamos dinheiro, não porque nós buscamos nem mesmo saúde. É porque nós buscamos nos salvar de um mal muito maior. Muito maior do que qualquer doença. Muito maior do que qualquer pobreza ou qualquer fome. De um mal que corrói o nosso espírito. De um mal que corrói a nossa alma. É por esse mal que nós buscamos ao Senhor. Porque Ele nos salva desse mal. E esse mal se chama pecado. É esse pecado que pôde nos tirar do Éden. Foi esse pecado que tirou de nós a salvação. Mas o nosso Senhor, Ele é o único capaz de nos livrar deste mal. O Senhor, Ele tira toda a culpa de toda a condenação que nós tínhamos. Ele nos limpa e nos purifica, completa e unicamente. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos, e eu gostaria que todos lessem junto comigo, Eclesiastes, no capítulo 12, novamente. Agora o capítulo 12. Eu vou ler alguns versos com os irmãos. Primeiramente, o primeiro versículo, que todos que passaram a juventude na igreja ouviram muitas e muitas vezes. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Esse versículo,
eu sempre ouvi ele de uma forma, e durante a semana, quando eu estava estudando a pregação, eu mudei a minha concepção para ele um pouquinho. Porque eu sempre ouvi, realmente pensando nos dias da mocidade, os dias da juventude, onde nós deveríamos buscar ele quando ainda jovens, enquanto a gente ainda tem força, e realmente ele está falando sobre isso. Mas ele vai muito além, porque se nós continuarmos lendo os versículos que seguem, ele começa a falar, porque daqui a pouco você vai ter muita dor. Daqui a pouco você vai ter dor na junta, dor no olho, dor na barriga, dor no joelho, dor no cotovelo, vai ter dor em tudo, e você não vai conseguir mais ouvir, você não vai conseguir mais ver direito, você vai ter dificuldade para falar, para se expressar. E isso acontece na nossa maior velhice. E na verdade, quanto mais vai passando os dias, mais vai passando os anos, os meses, mais esses dias vão chegando. Muito provavelmente, daqui a um ano, vão ter coisas que eu não vou fazer tão bem quanto eu faço hoje. Daqui 10 anos, mais ainda. E daqui 20, mais. Ou seja, os dias da nossa mocidade é ainda hoje. Se você tem capacidade de ouvir da palavra de Deus, se você tem capacidade de falar da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, você ainda pode buscar ao Senhor. Você ainda pode se colocar diante dele. E no versículo 8, ele diz assim, no 7 e no 8. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós vamos voltar para a terra de onde nós viemos. Nós vamos voltar a ser pó, que é o que nosso corpo é. Nós vamos voltar a ser pó. E tudo é vaidade hoje em dia. Nós olhamos para o mundo e nós vemos o quão vaidosas as pessoas são e o quanto elas buscam coisas que são vãs. E o quanto nós, muitas vezes mesmo, buscamos coisas que são vãs e inúteis para o nosso dia a dia com o Senhor. Que nós venhamos a buscar Ele verdadeiramente e encontrar nele esse amor verdadeiro e essa sabedoria que vem do Senhor. No versículo 13, ele diz assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Depois de tudo o que ele disse nesse livro todo, aquele senhor de idade que ficou falando de toda a sua vida, de tudo que ele aprendeu na vida, de tudo que ele viveu, de todos os bens, de todas as riquezas, de todas as mulheres, de todas as famílias que ele teve, ele tem uma conclusão apenas, e é essa. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E ele fala aqui sobre sabedoria, sobre inteligência, sobre tudo que a gente pode ter. E a gente pode ter muita coisa nesse mundo. Mas a sabedoria, ela se vai. Algum dia vai chegar um momento em que a sabedoria vai deixar. O que é sábio hoje, talvez daqui 10 anos já se tornou ultrapassado. Talvez uma tecnologia hoje, que é muito utilizada, daqui 5 anos já nem existe mais. A riqueza, ela vai voltar a ser pó. O dinheiro, ele vai deixar de existir. Mas aquilo que nós temos em Deus, aquilo que nós conseguimos com o Senhor, isso sim é eterno. Isso sim durará para sempre. Por isso que nós não devemos buscar aquilo que é desse mundo. Nós devemos buscar aquilo que vai além. E aquilo que vai além é aquilo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Convido os irmãos a colocarem de pé para que a gente possa orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso e bondoso, Senhor. Estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe, para Te agradecer, ó Deus, pelo Senhor ter falado a cada um de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor gostaria de falar, Pai. Nós sabemos que muitas vezes a Tua palavra é dura, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos ignorar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Porque é muito mais fácil, ó Senhor, viver uma vida
sem o Senhor, uma vida longe de Ti, sem ter que ouvir repreensões muitas vezes, ó Pai. Mas é muito melhor ter o Senhor junto conosco, ó Pai. De tudo que nós ouvimos, de tudo que nós sabemos, ó Pai, a conclusão é que nós devemos temer ao Senhor e buscar a Ti. Porque o Senhor, a Sua, ó Pai, bondade, a Sua misericórdia, é a única coisa que dura para sempre, ó Pai. Deus, que nós saibamos e que busquemos a Ti, Jesus, a cada dia mais e mais, hoje e para sempre, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Os irmãos podem se sentar.